Bom dia, senhora. Seu nome completo? Flávia Rosana dos Santos Dias. Dona Flávia, a senhora tem algum parentesco, amizade ou inimizade com o réu Gabriel Lúcio, aqui presente? Sou esposa dele. Do réu? Sim. A esposa? Vou lhe ouvir como informante. Perguntas, a senhora vai responder perguntas agora do promotor, doutor Nadilson. Doutor Nadilson, suas perguntas. Bom dia. Bom dia. Conte para nós o que aconteceu lá naquele momento que vocês foram abordados, tá? No dia 28/12/2018, meu esposo saiu pela manhã, voltou às 13 horas. Quando ele chegou em casa, era 13h03 da tarde do dia, uma sexta-feira. Eu estava na sacada de casa, estendendo roupa, quando meu esposo estacionou na frente de casa, não entrou na garagem, deixou o carro na frente. Quando ele desceu, a moto vinha seguindo ele, e 2 rapazes na moto. Na frente de casa tem a pracinha. Um desceu do outro lado da rua, que fica em frente de casa, veio por cima do canteiro da pracinha, e o outro seguiu na moto. Foi tudo muito rápido. Quando meu esposo foi descer, ele botou a arma na cintura do meu esposo. E eu queria gritar, mas não conseguia, eu travei mesmo. Só fiquei clamando o nome do Senhor, só em mente, não consegui falar nada. Foi a hora que ele começou a pedir os pertences do meu esposo, tudinho. Eu lembro que o meu esposo falou para ele ter calma, que ele estava muito nervoso, o rapaz, e o outro estava na moto, né? Um não desceu da moto, só um. O outro ficou sentado na moto. Foi que ele ficou e pediu os pertences do meu esposo. Quando ele viu a carteira do meu esposo, ele viu que o meu esposo era militar, e ele falou para o outro que estava na moto, ele é polícia. Foi quando ele gritou, eu lembro só isso, 3 vezes, mata ele, mata ele, mata ele. Foi a hora que eu desmaiei. Quando eu acordei, eu já estava no meu quarto, lá em cima, que a gente morava em cima na época, e não lembro mais de nada. Quando eu acordei, meu quarto estava cheio de gente, e eu achava que era o meu esposo que estava morto, porque tinha muita gente lá em casa. Muita gente no meu quarto. Só lembro até aí. A única coisa que eu adquiri até hoje foi uma depressão. Tivemos que ir embora. Deixar nossa casa. Eu tinha emprego de 18 anos. Saí do meu emprego. Tenho uma filha de 8 anos. Não tenho vida social. Onde eu moro, estou fazendo tratamento. Só para entender, você estava indo para onde? Eu não estava indo para nenhum lugar. Meu esposo tinha saído para ir ao banco receber. Uhum. E voltou esse horário. Ah, tá. Você estava indo até o banco, no caso, né? Ele foi ao banco. Uhum. E a senhora estava junto? Eu estava em casa. Uhum. Eu não fui com ele. Obrigada. A senhora não estava dentro do carro? Eu não estava dentro do carro. Eu estava em casa, eu e a minha filha. A senhora não viu nada desse momento, da abordagem? Da abordagem, vi tudinho, da sacada de casa. A senhora viu da sacada, a senhora não estava Da dentro do sacada. carro. Eu não estava dentro do carro. Isso foi na frente da sua casa? Na frente da minha casa.
Mas alguém viu ou só a senhora viu isso acontecer? Na rua não tinha ninguém. Naquele bairro ali, a partir das 12 horas, 12h15, fecha tudo. Só abre e retorna às 15 horas. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Esses dois rapazes, vocês conheciam eles ou não? Nunca vi, não conhecia. Tá. Satisfeito, excelência. Doutor Alex. Bom dia, senhor. Como a senhora falou aí, a senhora viu o momento em que o seu marido, o seu Gabriel, vinha chegando, né? Sim, E viu a aproximação dos dois motoqueiros, né? Que sim, vinham numa moto. sim. A senhora percebeu quando um desceu e foi em direção ao carro. Foi, Isso a senhora viu. vi. A senhora viu também quando esse um abordou ele e anunciou um assalto, é isso? Sim, A senhora viu ele descendo do carro ou ele não chegou a descer do carro, no o meu caso do Gabriel? esposo chegou a descer do carro. Chegou a descer, né? Mas não saiu de perto do carro. Não, ficou na porta do carro, do lado de fora. Antes dele reagir, coisa que a senhora parece que não viu, né? Desmaiou. A senhora chegou a ouvir barulho de tiro? Não, não ouvi. Desmaiou quando ouviu um dos dois lá bradar: mata ele, mata ele. Isso. Nessa hora a senhora achou que seu marido ia morrer. Achei. Só lembrava da minha filha. Olha, minha senhora, há quantos anos o seu Gabriel é policial militar? Vai completar 30 anos. Vai fazer 30 anos. Isso daí foi lá no Jurunas, né? Isso. Onde vocês moravam, é a zona vermelha, né? Isso. Moramos lá 25 anos. Depois que vocês, tendo morado lá 25 anos, né? Depois que aconteceu isso, vocês tiveram que se mudar. Isso. Vocês foram para onde? Poeste do Pará. Mora lá em Santarém. Certo. Longe da minha família. Longe de todo mundo. Porque não dava para ficar lá, porque Não tinha como. Eu fiquei 3 meses sem sair, sem olhar na sacada da minha casa. Tive que entregar meu lugar, onde eu trabalhei 18 anos, porque não tive mais condições de sair para trabalhar. E foi a própria polícia militar que mandou ele para servir lá em Santarém. Sim. Como? Transferiu para o batalhão de lá. Isso. Como a vizinhança falava que passava muito carro, carro prata, peliculado, moto, pediram a transferência dele daqui para lá. Nesses quase 30 anos, minha senhora, eu não sei como é ser esposa de um policial militar que trabalha na rua, enfrentando o crime todos os dias. A senhora sempre teve esse medo, esse receio de que ele não voltasse um dia para casa? Sim. Eu sempre tive esse medo. Só que depois que aconteceu isso, eu tive mais ainda. Redobrou, né? Piorou muito. Muito. Ele sai para trabalhar, eu não durmo a noite toda. Não consigo dormir. Qual é a patente dele, dona Sandra? A senhora sabe? Qual é a patente dele na polícia, a senhora sabe? Né? Ele é sargento. Segundo sargento. Depois que aconteceu essa situação, a senhora tem conhecimento que ele se apresentou na delegacia, entregou a arma dele e entregou a arma do ladrão? Sim, tenho. É um bom marido? Um excelente marido, um excelente pai. Mais alguma coisa que a senhora queira dizer? A única coisa que eu quero dizer é que depois disso não tive mais vida social, não tivemos, na verdade, porque a gente não sai. Eu não consigo sair na rua de jeito nenhum sozinha, não saio na rua. Isso foi em 2018, né, minha 2018. senhora? E de lá para cá ainda tem essa angústia de estar respondendo ao processo, né? Está passando por isso hoje aqui. Estou passando por isso.
Tive que vir de Santarém para cá, 30 horas de viagem, 2 dias viajando. Cheguei hoje às 5 da manhã, mas eu estou aqui. Tá bom, e se Deus quiser, hoje isso vai ser resolvido, Em tá nome bom? de Jesus eu creio. Amém. Satisfeito, Excelência. Os jurados têm alguma pergunta? Pode dispensá-la. A senhora está dispensada. Se quiser acompanhar o julgamento aí da plateia, pode ficar. Obrigada. Seu nome completo? Gabriel Lúcio Ribeiro Siqueira. Bom dia, senhor Gabriel. Bom dia. Senhor Gabriel, nós vamos agora passar o seu interrogatório. Eu vou ler aqui a denúncia para o senhor saber do que está sendo acusado. Em seguida, nós vamos falar sobre isso, tá? Sim, senhor. De acordo com o inquérito policial em anexo, no dia 28 de dezembro de 2018, às 13 horas, 1 da tarde, na rua dos Caripunas, Jurunas, o acusado Gabriel Lúcio Ribeiro Siqueira assassinou as vítimas Francisco das Chagas de Oliveira Palheta Júnior e Joselene Lima de Souza mediante disparos de arma de fogo. Consta dos autos que no dia do fato o senhor estava no endereço supracitado, seu domicílio, juntamente com sua esposa, carregando compras feitas para sua casa. Em dado momento, 2 indivíduos se aproximaram do senhor em uma motocicleta, no caso as vítimas, e anunciaram o roubo, empunhando arma de fogo e apontando-a em direção ao acusado, exigindo seus pertences. O senhor, em concordância, entregou seus pertences, dentre eles sua carteira funcional. Contudo, uma das vítimas, ao visualizar a carteira funcional sua, de PM, informou seu companheiro acerca da função do denunciado e proferiu as seguintes palavras: ele é PM, mata ele, e em seguida subiu na motocicleta. Entretanto, a vítima, que estava empunhando a arma de fogo em direção ao local, ao policial, não efetuou nenhum disparo, mas sim empreender os fuga do local. No entanto, ao visualizar que as vítimas iriam se evadir do local, o senhor sacou de sua arma e efetuou o disparo de arma de fogo. De acordo com o laudo de levantamento local de crime, o homicídio se deu da seguinte forma: ambas as vítimas estavam na motocicleta no momento em que foram atingidas. Uma das vítimas foi alvejada inicialmente por trás e, ao tombar no chão, foi agendado por mais 2 disparos de arma de fogo efetuados pela frente. No que concerne a outra vítima, esta seguiu na motocicleta e então foi alvejada por um disparo e, ao tentar fugir, após cair no chão, foi alvejada por um novo projétil. Ambas as vítimas evoluíram a óbito no local. A conclusão do laudo aponta para indícios claros de execução sumária em virtude da quantidade de disparos efetuados, a ausência de lesões de defesa e a sequência de tiros. Portanto, pela análise, houve excesso na execução, na ação de legítima defesa, praticado pelo acusado, devendo assim ser responsabilizado por tal exagero. Com isso, o Ministério Público entende que o senhor praticou um duplo homicídio qualificado e deseja que o senhor seja trazido a julgamento perante este tribunal do júri, que é o que acontece neste momento. Senhor Gabriel, o senhor está aqui para falar sobre isso, o senhor não é obrigado a falar, fala o que quiser, se quiser. Se quiser ficar calado, pode ficar, é um direito seu, certo? Antes disso, me diga, o senhor nasceu em 20 de outubro de 1969? Sim, senhor. O senhor é filho de Dona Marieta Alfa Ribeiro Siqueira e Lourenço do Nascimento Siqueira? Sim, senhor. O senhor é casado, solteiro, amigado? União estável. União estável. Sim, senhor. Há quantos anos? Mais de uns 25 anos já. O senhor tem filho? Uma filha. Qual a idade? 9 anos. 9 anos. 9 anos. O senhor estudou até que série? Ensino médio completo. Há quantos anos está na polícia? 29 anos e 2 meses. 29 anos e 2 meses.
Qual o seu posto atual? Segundo sargento. Segundo tenente? Sargento. Sargento. Qual o seu conceito na tropa? Excepcional. Excepcional. Responde algum outro processo criminal? Não, senhor. Responde algum procedimento administrativo, algum PAD? Não, senhor. Muito bem. Sobre esses fatos aí que o senhor teria, segundo o Ministério Público, agido em excesso de legítima defesa e executado esses dois rapazes, o senhor é o momento de falar sobre isso para os jurados. O senhor não é obrigado a falar. O senhor fala o que quiser, se quiser. E se quiser ficar calado, pode ficar. O senhor quer falar sobre o que aconteceu? Sim, senhor. Então diga. Vou relatar novamente o que se deu lá, da minha visão, no caso, né? Quando eu cheguei nesse dia do fato, né? Saí, que era dia de pagamento, como eu sempre faço até o dia de hoje. Eu vou receber o meu salário e aí já vou pagando as despesas. E quando eu estava a caminho já de retorno para casa, minha esposa me ligou que faltava comprar os remédios da minha mãe, diabética, que mora comigo. Aí no meio do caminho eu retornei, comprei os remédios e quando eu voltei, cheguei na porta de casa, que se deu essa abordagem. Ela estava no pátio de casa lavando roupa e foi no momento que ele me abordou, colocou uma arma bem no meu rosto e aí disse que eu tinha perdido, mandou eu repassar para ele os pertences. E aí tirou um relógio que estava no meu pulso, aí viu o saco de remédio e perguntou o que era. Isso são remédios da minha mãe. Para ele não ver que eu estava armado, que estava no sentido oposto dele, eu inventei uma situação. Disse, olha, não faz muito barulho que mora um policial aí, para tirar a atenção dele de mim. E aí estava escondendo a arma do sentido contrário dele, com o braço assim, que estava no meu bolso. Aí foi nesse momento que ele pediu a minha carteira, eu tive que dar a carteira para ele, ele tirou o dinheiro e foi no momento que ele viu a identidade. E falou, ele virou cerca de uns 2 ou 3 segundos, virou para o outro que estava no meio da pista, disse, ele é PM. Aí ele falou, mata ele, mata ele. E como nesse período, estavam tendo morte direta de policiais, toda semana, policial morrendo, eu me vi ali como mais um que poderia estar na estatística hoje. Aí eu disse, eu vou reagir, ou então vou morrer com a arma na cintura, né? Aí foi o momento que eu reagi, atirei. Foi um tiro que ele estava perto, mas foi um tiro mais, na minha opinião, com sentido de defesa, para ver se ele saía, né? Aí acertei no que estava mais perto, caiu a arma dele, e o outro, que estava bem cerca de uns 5 metros também, eu efetuei e me joguei dentro do carro. Foi no momento que eu vi que acertou aí, depois que eu saí e peguei a arma desse que estava perto de mim, aí encheu de gente, cobriram lá todo o cenário, né? E segundo eu ouvi falar, mas eu não vi o outro da moto, algumas pessoas que estavam lá pegaram o armamento dele e deram fim. Mas eu não cheguei a ver esse armamento. Ministério Público, alguma pergunta? Doutor Nadilson, alguma pergunta? O senhor sabe informar se alguma pessoa viu, testemunhou essa situação? Eu não sei informar. No momento, como eu falei, eu estava com mais a intenção de me defender, por isso que eu efetuei os disparos e depois me joguei dentro do carro. Mas no momento lá não tinha ninguém na rua. Agora, depois de ouvir os disparos, aí encheu de gente. Certo. Satisfeito, obrigado. Bom dia, Gabriel. Bom dia.
Gabriel, estou contigo desde a da audiência, né? Eu venho te acompanhando, tu já foste ouvido de Santarém, né? Por videoconferência. Sim, De senhor. 2018 para cá, como tem sido a tua vida, Gabriel, depois desse episódio aí? Não tem sido fácil, né? Conforme a minha esposa relatou aí, todas as dificuldades que a gente vem passando. Além dessa questão psicológica, a questão financeira, ela pesa muito. Esse vai e vem, tivemos que vir para cá, tivemos que abandonar tudo. Uma casa que ainda nem está terminada, tivemos que deixar. E fiquei morando esse período lá em Santarém, pagando o aluguel alto. E não tem sido fácil, não. Mas Deus tem nos dado força, a gente está caminhando aí. Certo. Mas mesmo não sendo fácil, tu seguiste trabalhando, né? Tu continua nas fileiras da polícia, trabalhando. Sim, senhor. Sim, senhor. Inclusive, eu estou de serviço hoje. Já comuniquei lá o... Certo, Gabriel. Gabriel, deixa eu te dizer. A própria denúncia, né? Ficou um pouco ruim aí, o áudio aí, som. Ela narra que tu foste abordado, foste assaltado, eles viram que tu eras policial, falaram que era para te matar. Foi nessa hora que tu reagiste, tu viste que disseram que ia te matar, né? Tá um eco, né? E aí tu usaste a arma que tu tinhas consigo e atiraste. Tem tiros. O laudo aponta tiros que pegaram pela frente. Pegaram pela frente. Tu lembras quantos tiros tu deste? Vai acabar, mano. Começou a chiar. Doutor, que eu me lembro, eu estava com a arma da corporação, né? Que é aqui que a gente trabalha. E o carregador vem com 10 munições, né? Quando terminou toda a situação, inclusive ainda teve um princípio de uma tentativa de invasão, eu tive que ficar na porta de casa. E quando terminou tudo, que chegaram as viaturas para dar apoio, que eu fui verificar, eu estava com 2 munições no carregador. Então, acredito que foram 8 disparos ao total. Logo em seguida, tu te apresentaste na delegacia, não é isso? Sim, senhor, me apresentei na delegacia, levei o armamento que eles... Entregaste o armamento do ladrão e entregaste o teu armamento. O meu armamento que e... ainda estava municiado. Estava municiado. Ou seja, tu nem usaste toda a munição que tu tinhas na tua arma. Não, senhor, eu tinha 2 munições ainda. Excelência, eu queria exibir para ele, para ver se ele reconhece. Eu juntei muito recentemente a mídia. Eu fui fazer uma pesquisa nos nomes das vítimas, e as vítimas têm uma ficha corrida, de fato, né, um rosário de crimes. Eu consegui localizar uma mídia da audiência de custódia de uma dessas vítimas. E eu queria que fosse exibido aqui para o réu, para ver se ele reconhece, Excelência. Viu, Márcia? Tá no final do processo, eu pedi juntado a semana passada. Você reconhece a pessoa? Você reconhece a vítima? Já está aí, Márcia? Já baixou? Desculpa não te avisar antes, Márcia. Realmente me veio agora essa situação. É uma mídia. É um vídeo curtinho. É a mídia de audiência de custódia de um dos roubos que o Francisco da Chagas, ora vítima, cometeu.
Sim, sim. O senhor não é obrigado a falar nada, tá, senhor? O senhor vai falar se quiser. Não fale sobre o crime, orientação que eu lhe dou. Não falar sobre o crime. Pode falar o que o senhor quiser, inclusive ficar calado. Nome do senhor? Francisco das Chagas de Oliveira Palheta Júnior. Nome do seu pai? Francisco das Chagas de Oliveira Palheta. O senhor tem outro nome na polícia? Oi? O senhor tem outro nome na polícia? Tem. Qual o nome que o senhor deu lá? Não, assim, como assim? Outro nome que o senhor tem inventado lá na polícia? Ah, não. Nome de sua mãe? Dalva Maria Abreu. Que endereço do senhor? Passagem Rio Barbosa, número 622, bairro Guamá. O senhor é casado ou convive com alguém? Eu convivo com a minha esposa e tenho uma filha de 2 anos. Com quem está a menina? Tá com a minha mulher. Ok. Qual é a escolaridade do senhor? Tem ensino médio completo. E profissão? Não tem. O senhor usuário de droga? Não. O senhor foi agredido por algum policial? Não. Está sendo bem tratado na delegacia? Não. É bem tratado? Estão o batendo no senhor lá? Estão humilhando, estão agredindo, estão... De alguma forma estão maltratando o senhor lá? Não. O senhor fez exame de corpo de delito? Fiz. Sua família sabe que o senhor está preso? Sabe. O senhor tem doença grave? Do que eu sei, não. Sem pergunta. Também sem pergunta. O senhor quer falar alguma coisa a mais que o senhor acha importante, senhor? Não. Obrigado, senhor. Pode levá-lo. Excelentíssimo senhor juiz de direito, presidente da presente audiência de custódia, excelentíssimo senhor defensor público, Michiato, representando os interesses dos flagranteados Carlos Edmundo Quaresma da Silva, Francisco das Chagas de Oliveira Palheta Júnior, presos pela prática do delito capitulado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, ou seja, roubo, emprego de violência por subtração patrimonial com emprego de violência e grave ameaça e concurso de pessoas. Bom, verticalmente, compulsão dos autos, os requisitos constitucionais e intraconstitucionais para a confecção da peça flagrancial em exame foram observados. Neste diapasão, o Ministério Público pede conhecimento e a homologação do mesmo. Avançando, numa análise pró-societária, se tratam de pessoas com histórico policial e forense. O Carlos, que responde a processo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo permitido e que recentemente passou, em julho do presente ano, por esta audiência de custódia e não aproveitou bem a oportunidade que o Estado juiz lhe deu, tanto que voltou algemado para esta sala. Vou fazer um adendo, você sabia que os presos têm um código de honra, quando o cara fica voltando, ele apanha lá dentro. Presos detentos. Ele fala que o cara não valorizou a liberdade. É verdade. Já vi, escutei isso de um preso. Como a gente visitava o presídio todo. Microfone para defesa, pessoal. Obrigado. Gabriel, pudesse ver aqui o cidadão. Aqui era outra situação, tá? Isso aqui é outro processo. Uma audiência de custódia que o cidadão foi preso em flagrante e foi apresentado aqui no fórum para ver se foi preso direitinho, não tem nada errado na prisão. O senhor recorda dele? Teve uma vez uma situação que eu não recordo o ano, mas acho que não foi 2017 não. Acho que 2016 por aí, mas não tenho certeza. Ele foi muito rápido, né? Estava tendo uma operação grande na área do 20º Batalhão. Na época o Coronel Favache, que era o comandante, e eu lembro que esse cidadão foi preso. Inclusive, no momento da prisão, ele agrediu um policial de porte menor e teve que ser contido pela guarnição que pegou ele. Aí apresentaram, estava sendo procurado pelo assalto, inclusive localizaram a vítima. Era uma enfermeira. Eu lembro só desse fato dele. Deixa eu dizer, esse é o que estava na moto que ficou de longe. Sim, senhor. Esse daqui foi o que gritou, mata ele. Mata ele. É, senhor.
pauta. Com a palavra o Ministério Público. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, Cláudio Hernanes, presidente desta egrégia sessão do Tribunal do Júri, nossos cumprimentos, também igualmente nossas saudações ao nobre defensor público, doutor Alex Noronha, aos senhores jurados, na maioria juradas hoje, né, hoje nós fomos premiados aqui com a presença, foi a primeira vez que nós temos a maioria mulheres no nosso conselho de sentença, né? Quem sabe um dia a gente chegar lá, né, doutor Alex, e vai ter integralmente as mulheres no conselho de sentença para decidir. Eu, pessoalmente, nada contra, mas eu gosto mais de ouvir e de preferir mesmo que as mulheres decidam. Acho que a mulher ela tem esse campo de visão maior, que olha com cuidado todos os ângulos dos casos. Inclusive eu digo também que eu não decido sozinho. Eu trabalho como analista, a gente estuda junto os processos, e agora eu tenho a minha equipe toda é de mulheres, eu tenho também 13 estagiárias. Então, claro que tem situações que surgem dúvidas. O que vocês acham? A gente discute junto. E eu não sou daqueles assim que quero decidir sozinho, eu quero ouvir a opinião de todo mundo. E me sinto assim premiado por trabalhar com elas e elas também me ajudarem muito nessa compreensão, e às vezes algumas coisas que a gente não viu, que passa despercebido, e elas conseguem identificar. Então aqui hoje o acusado que nasceu de uma mulher, né, criado por uma mulher, ele vai ter a honra também de hoje ser julgado pela maioria pelas mulheres, que é onde as decisões são mais justas. Assim, eu cumprimento a todos, aos serventuários da Justiça, policiais militares presentes. Eu não sei o que está acontecendo com o meu microfone aqui, que ele está andando, ele está oscilando aqui o tom. Queria trocar o microfone. E esse caso, eu falo assim sempre, né? Eu faço sempre um contexto, uma contextualização dos fatos. O fato também lhe revela uma situação que é mais corriqueira do que a gente pensa, né? Ele tem um pano de fundo. Todos os casos, doutor Alex, eles têm esse pano de fundo. E aqui esse também tem, né? Que as pessoas que trabalham com a nossa segurança, com a segurança da sociedade, elas também estão vulneráveis, né? O nosso sistema administrativo de gestão da coisa pública, ela usa o argumento de tratar todo mundo igual. E no Brasil é diferente, né? Então, não existem, embora alguns lugares tenham, né, subsidiados ou com a contribuição das pessoas, mas no geral, os policiais militares, a maioria, eles que ingressam, são de famílias pobres, humildes, de pouco poder aquisitivo, começam ganhando aquele soldo, eles compram uma moto, né, para se transportar para o trabalho. Em geral, eles moram, o que eu quero dizer, assim, pior que o bandido. Eles moram na periferia, eles moram em locais que não são também seguros, como não são para a maioria da população, né? Então, é um pano de fundo que tem, né? Aqui nos julgamentos a gente tem, sim, casos de policiais que participam de crimes, de assalto, de grupos de homicídio, né? Mas temos também a maioria dos casos que são esses, tá?
de policiais que estão na frente da sua residência, na periferia, que eu falo que Belém é uma grande periferia na maioria dos bairros. A gente não pode nem falar que da área central, que é uma área nobre, que a DOCA, que é a nossa área mais cara e nobre, é na frente lá do esgoto. Mas assim, nós vivemos cercados da periferia. Então, os senhores e senhoras vão ver casos onde o policial está na frente da residência dele, ou ele está em um bar, ou em uma festa, como agora aconteceu na imprensa veiculou, estava lá em Outeiro, com a sua família, e teve uma situação semelhante. Aqui também tem esse contexto. Uma pessoa que estava como a gente, vindo no trânsito, indo para algum lugar, indo fazer alguma coisa, e foi abordado, por dois homens, tomado de assalto. Vejam, isso, eu falo assim, pode ocorrer com qualquer um de nós, A gente vive também, as cidades, elas não são seguras para as pessoas, E eu não falo assim, e eu falo ainda mais com a intersecção, Que elas não são seguras para os homens, e eu falo menos segura para as mulheres. As mulheres, elas têm que ter cuidado ao andar, se locomover no transporte público, nas ruas, nas passagens, no beco e nos horários também. Ela tem que estar atenta a esse horário de saída, durante e de chegada. Então ela tem que ter mais cuidado quanto a isso. Mas resumindo, para o homem também é perigoso, E se ele for agente da segurança pública, mais ainda. Eu falo assim que quando o bandido ele não quer eliminar aquela pessoa pelo simbolismo que representa, que é o agente do Estado, que simboliza aquela barreira que vai impedir dele cometer crimes, se não for por esse motivo, tem o fato também deles quererem assaltar, tomar de assalto para subtrair as armas dos policiais para usar em outros crimes, Aí também tem esse rolo, essa indagação que tem esse contexto de fundo. Como essas armas chegam tão facilmente na mão dessas pessoas, como nesse caso, Uma das armas apreendida, com as pessoas que estavam assaltando, era uma arma da Polícia Civil. Então chegou uma arma da Polícia Civil na mão desses rapazes que foram abordar o acusado aqui presente que estava indo comprar um medicamento, E aqui nesse pontinho eu abro um parêntese que eu lembrei para falar para os senhores e também para o acusado. Sim, a gente merece dar satisfação porque o acusado chegou até aqui hoje, Então o que acontece, como eu já falei outras vezes, quando surge um crime, e nesse contexto do crime se verifica que há um excesso de legítima defesa, o Ministério Público ele deve continuar a acusação, até pela natureza do tipo de julgamento, que pertence à decisão aos jurados. Eu não posso assim abortar antes, impedir que o processo chegue até os senhores. E a história ela se dá em razão disso, Como também eu sou um agente do Estado que trabalho na acusação dos crimes, E onde a Constituição fala que a pena de morte ela é proibida no Brasil, ninguém pode impor pena de morte para o pior bandido, e porque a Constituição fala que todas as vidas são importantes, mesmo do bandido, elas são importantes, então não cabe ninguém executar. Então por isso que estamos até aqui. Mas como? Porque existe um laudo de exame de corpo de delito, aliás, cadavérico das duas vítimas e do local do crime. E esses laudos, especialmente do local, os peritos concluíram que houve execução, Eles concluíram
que após serem dados tiros, eles já estavam em posição de fuga, estavam saindo, indo embora, e ele desferiu mais tiros que causaram óbito. Então, a acusação desde o início, para dizer que teve um excesso de legítima defesa, se baseou no laudo, nesses laudos, que após a abordagem houve esse revide, né, que eles não chegaram a atirar e que ele estava em posição de fuga e ele continuou atirando. E eles vieram ao óbito, tá? Então, assim, nesse ponto não há o que falar, há o que discutir, né? Situação fática foi isso. Até porque ele fala que foi assim, abordaram ele, viram que era policial, falou, mata ele, um deles falaram, foi em posição de fuga e ele desferiu os tiros. Acontece muito isso, tá? E acontece muito isso por civis também na nossa sociedade. Vejam esses casos, os vídeos que a gente vê na internet, alguém é pego assaltando no ônibus. A polícia tem mais o trabalho de pegar aquela pessoa para a população não matar. Então, assim, há uma ira coletiva nessas situações, e que, eu falo, o cidadão mais comportado do mundo, ele muda o seu comportamento. Eu já vi vídeos na internet que tem umas velhinhas falando assim, mata, mata, chuta mais. Umas velhinhas assim que estão com pé na cova, né? Mas estão, naquele momento, surge aquela coisa, né, do ser humano que é imprevisível também, né? Nessas situações. E que a gente tem que levar aqui o caso adiante, tá? Tá, minha gente? Mesmo que, como eu falei assim, se tiver uma pessoa, ela tiver um monte de antecedente, ela tiver matado um monte de gente, ser perigosa, ser ruim para a sociedade, aí vem alguém e mata ela, não, eu vou eliminar essa pessoa ruim. A gente vai ter que vir aqui acusar aquela pessoa, porque a nossa Constituição diz que não cabe pena de morte e que toda vida vale. Quer dizer, a nossa Constituição, ela diz que toda vida vale, independente de sexo, raça, religião, crença, ela diz que todas valem igual. Então, como é proibida a pena de morte, então o Ministério Público tem esse dever de prosseguir a acusação, mas no sentido de levar o julgamento para os senhores jurados, que é o juízo próprio para decidir o caso, né? E como o doutor Alex vai falar, o jurado ele julga não só com base nas provas, mas pelo sentimento social também, cultural, né? Então aqui nós temos esse caso, falam assim, redondo. Não é propaganda, doutor Alex, de cerveja, mas é um caso redondo, que quanto aos fatos não há que se discutir. O Ministério Público tem alguma coisa a falar do acusado? Não. É um policial trabalhador, é um policial cumpridor dos seus deveres, né? E que aconteceu isso com ele. Ele foi abordado por duas pessoas. Um desses rapazes que estava na moto, inclusive, estava de liberdade provisória com tornozeleira por ter praticado outro assalto. Ao ser abordado, ele fala que ainda chegaram a pegar o celular dele. Ele revidou. Ele não esperou eles atirarem. A verdade é essa, ele não ficou esperando, né? Ele prontamente levantou a arma, e claro que eles também não iam esperar. E foi nesse momento rápido que ele desferiu esses tiros, né? Aí os senhores viram que não tem testemunha do que aconteceu. A esposa dele
disse que deu um apagão, ela não viu esse segundo momento. Quem fala que aconteceu com excesso é a perícia, tá? A perícia, que é técnica, né, da ML, que fala, olha, pelo jeito que estavam os corpos jogados, pelas lesões nos locais que foram alvejados, teve um excesso. Ele podia ter se controlado mais, ele podia ter segurado mais e não desferir mais tiros. E é isso que as senhoras e o senhor jurado vão decidir, tá? Eu vejo que não cabe muita discussão quanto aos fatos, né? E o que a gente tem mesmo para dizer como prova da acusação é o laudo, né? Que eu também vou até deixar de ler, tem aí os senhores e senhoras têm o laudo, né? E lá fala das lesões, na parte de lesão fala, lá tem OE, a maioria diz assim esquerdo, né? Essa região esquerda do braço parece tudo nessa região de costa, é tipo naquela situação mesmo que a pessoa está saindo, né? Mas é assim, eu falo, né? É bem relativo, porque assim como está em fuga, pode ter o retorno dessa moto, né? A moto pode voltar e atirar aquela pessoa. Então é muito relativo dizer que estava em fuga e que não ia voltar mais, né? Ou que um tiro que pegou neles que já era suficiente para imobilizá-lo. Isso assim é bem relativo, né? Então eu deixo nas mãos das senhoras e senhor jurado decidirem aqui sobre a situação, sobre a liberdade do policial militar. O que eu discordei desse processo foi só uma coisa, doutor Alex, que foi falado assim várias vezes que era ruim ir morar em Santarém. Eu, como já morei lá, gosto muito, eu acho que é bom morar em Santarém. Eu acho que eu preferia o trânsito de Santarém do que o daqui, né? Então, essa parte eu discordo, que morar em Santarém é ruim, que é muito bom morar em Santarém. Eu deixo a Vossa Excelência a decisão, né, sobre o caso presente, são os termos. Excelentíssimo senhor, juiz presidente deste egrégio Tribunal do Júri Popular, Dr. Cláudio Hernandes Silva Lima. Novamente, excelência, satisfação, é uma honra para este defensor que vos fala, estar aqui mais uma vez, podendo colaborar para o fazimento da justiça. Nesses casos da vida, os mais variados possíveis que nós nos deparamos. Cada dia aqui uma história diferente, e eu digo, cada dia um sentimento diferente. É uma verdadeira montanha-russa de emoções, excelência. Viver o cotidiano do Tribunal do Júri Popular. É subir essa tribuna no julgamento público e poder falar do drama alheio, das tragédias que as pessoas passam em suas vidas. Nem todo mundo passa, né? Mas muitos de nossos irmãos e irmãs vivenciam situações traumáticas que são, ora de modo justo, ora de modo injusto, penso eu, submetidas a julgamento público. Doutor Cláudio, trabalhar com Vossa Excelência é uma tranquilidade. É aquilo que minimiza um pouco do nosso cansaço, é ter a oportunidade de trabalhar com alguém tão correto como Vossa Excelência. Face de quem eu já guardo um carinho de amizade verdadeiramente. Recebo meu abraço sincero, todos os servidores da 4ª Vara do Tribunal do Júri, de igual sorte, a minha admiração, a minha gratidão. Oficiais de Justiça trabalhando nesta data, é sempre um prazer, obrigado por tudo. A ti, Glória Lima, também, meu agradecimento. Ilustrado promotor de justiça, doutor Nadilson, sempre uma honra poder aqui
discutir essas causas todas com alguém tão educado, alguém que preza tanto pela urbanidade, que respeita a Defensoria Pública. Esse mesmo respeito eu tenho pelo Ministério Público. Receba aqui o meu abraço, doutor. Eu quero apenas que Vossa Excelência fique aqui conosco por muito tempo. Não quero ouvir comentários de que Vossa Excelência esteja sequer cogitando mudar de promotoria, porque quando a gente encontra alguém, né, que nos agrada, um perfil, vamos trabalhar em paz, Senhor, está tudo bem, graças a Deus. Aí às vezes o promotor não quer mais, se aborrece, aí já faz remoção para outro lugar, que assim não seja. Dona Dilson, eu adoro trabalhar com Vossa Excelência. A ti, minha querida, que estás aí sozinha, aguardando o desfecho desse julgamento, esposa dedicada, mulher da vida do Gabriel, parceira de sempre, das horas boas e das horas ruins, né? Como diz o rei Roberto Carlos, a senhora sempre esteve com ele nas horas certas e nas horas incertas. Essa é mais uma hora incerta, cujo final pode ser, se Deus quiser, o final mais certo, que restitua talvez um mínimo de, diria, tranquilidade, porque essa tranquilidade da senhora, a senhora perdeu, né? Hoje a senhora vive a peso de remédio, aflita com essa situação que é uma característica muito peculiar dessas pessoas que oficiam na segurança pública. Mas que a senhora possa ter, a senhora e a família de vocês, pelo menos um pouco dessa dignidade devolvida, porque hoje, doutor Nadilson, mais do que fazer uma defesa jurada Jardine, eu quero me solidarizar, jurada Helenilma, jurado Fábio, jurada Pâmela, eu quero me solidarizar com este homem, com este policial militar, em nome de todos os outros policiais militares, meu querido Luiz. Em nome da corporação inteira. Dessa categoria de pessoas que eu abri aqui no celular. Joguei assim rápido no Google, jurado Helenilma. Policiais mortos em Belém, 2018. Joguei assim. Primeira notícia. Em 2018, 8 policiais militares já foram assassinados na Grande Belém. A notícia é de 15 de fevereiro de 2018. Só até fevereiro, meio de fevereiro, em 2018, que foi o ano desse fato aqui, só que no final, né, de 2018, foi em dezembro, só em 15 de fevereiro, jurado Fábio, já haviam sido assassinados 8 policiais militares. Até o final do ano foram dezenas. Só em Belém. Estou falando do Pará, estou falando de Belém. Minhas senhoras, meu senhor, esses anos todos aqui atuando no Tribunal do Júri, é uma coisa que eu aprendi, jurada Larissa. Que a gente julga bem quando a gente julga a si próprio, sabe, jurada Gleice? Quando eu comecei a estudar esse caso, que eu vi o próprio Ministério Público, Márcia, reconhecendo na sua peça acusatória inicial, ainda sem ouvir a defesa, Márcia. Já na peça acusatória inicial, na denúncia, o promotor que a subscreve, não foi o doutor Nadilson, reconhece os fatos tal como nos foram trazidos hoje. Segundo os quais, o Gabriel, esse policial militar com quase 30 anos de serviços prestados a esta sociedade, aqui
7 de seus membros estão aqui para dizer: condenemos esse homem, e da condenação a perda do cargo público, perde a farda, porque um belo dia que ele, morador da zona vermelha, era com que a renda dele ele pode oportunizar para a família, morador de uma zona vermelha, mas muito digno. E só um parênteses, doutor Nadilson, ele não falou que é ruim ter ido para Santarém, porque Santarém não é um lugar maravilhoso, ele ama Santarém. É que ele teve que sair às pressas da casa dele, jurado de Nilma, porque a bandidagem queria retaliá-lo. Ele passou a ser um alvo. Tem um policial ali que matou 2 dos nossos. Ele é polícia. Ele saiu às pressas, alugou às pressas por um valor irrisório a casa dele, e foram, né, com o consentimento da corporação, morar em Santarém, e tiveram que gastar para fazer essa mudança, que não é uma mudança fácil, de Belém para Santarém, um gasto enorme. Foi nesse sentido que ele quis dizer que foi uma coisa ruim ter ido para Santarém. É porque ele não tem essas condições que talvez eu tenha, Vossa Excelência tenha. E aí, um belo dia, ele sai, né, para receber o seu salário, para pegar o dinheiro que ele, no final do mês, auferiu. Depois de passar o mês inteiro trabalhando na rua, um policial militar, como se diz, de trincheira, que, como disse a senhora, sai de casa de manhã sem saber se vai voltar no final do dia. Está aqui, as estatísticas não me deixam mentir. Convivendo com esse fantasma sempre à espreita, de que tu vais ser a qualquer momento morto. Ele sai para fazer as compras de casa, comprar remédio para sua mãezinha que mora com ele. Esse homem que é um senhor, que esses cabelos brancos não mentem. Ele está chegando na casa dele, que ele vai descer do carro. Vem 2 pessoas montadas numa moto. Depois eu vou pedir para a Márcia para a gente exibir. Só foi ouvida uma pessoa, além da esposa do réu. Foi ouvida a esposa da vítima, do Francisco das Chagas, Márcia. Bora mostrar depois para os jurados as declarações dela. É sim, Márcia. É uma mídia. A audiência que ela falou em juízo. Aí, né, como meliantes experientes, um fica observando, vão roubar sozinho. O ladrão sozinho que vai é o viciado. Já quando vai assim dupla, em moto, é porque já está acostumado, já tem todo um esquema para levar a cabo aquilo ali. Desce só um para fazer a abordagem, o outro fica no apoio. No apoio para dar fuga. Esse um a quem coube fazer a abordagem, anunciar o assalto, pede os pertences, né? Quando ele pede os pertences, o policial militar, nesse momento, jurada Pâmela, já é dado o direito de puxar da arma e atirar, porque ali o que ele tem que ficar guardando? E o Gabriel, num ato compatível com o ato de alguém que não é um mau policial, como existem em todas as profissões, os maus profissionais, não é o caso dele, cujo conceito na corporação é excepcional. Ele entrega o seu relógio. Ele pede calma para o ladrão. E o ladrão insiste: eu quero a carteira, eu quero a carteira, eu não quero esses remédios, eu quero a carteira.
ele se vê obrigado a entregar a carteira. Quando ele entrega a carteira, talvez o policial, e aqui julga bem quem julga a si próprio, eu estou tentando analisar tudo isso numa perspectiva segundo a qual eu me coloque no lugar dele, vivendo o que ele viveu naquelas circunstâncias. Eu, sendo policial militar abordado por um ladrão na frente da minha casa, já é sensação de quase morte, né? Nós, que não somos policiais militares, quando temos uma arma apontada para nós, eu já fui vítima de assalto, é a pior sensação do mundo. Sensação de potência de que ali a morte nunca esteve tão perto. Imagine só para alguém que, caramba, se ele descobrir que eu sou policial, eu estou ferrado. E ele está em vantagem, porque é ele que está com a arma apontada para a minha cabeça. A minha arma está no meu bolso, está na minha cintura. Ele tem a atitude de tentar disfarçar para que o ladrão não perceba aquele volume que ele tem na cintura. Porque o ladrão está ali de olho querendo tudo, de valioso. Uma arma é tudo que ele quer. O ladrão, a carteira, ele se vê obrigado a dar a carteira. Quando o Joseleno pega a carteira, ele grita para o Francisco das Chagas que estava no apoio. Ele é PM. O Francisco das Chagas, aquele mesmo que a gente assistiu aqui debochando na audiência de custódia, que estava em gozo de liberdade condicional quando aconteceu isso aqui. A justiça tinha dado para ele uma chance dele responder ao processo do roubo dele em liberdade. E ele foi roubar de novo. E o Francisco das Chagas grita de lá: mata ele! Mata ele! Mata ele! 3 vezes. De novo, eu me coloco no lugar do Gabriel. E penso comigo, se fosse eu no lugar dele. Pera, eu vou esperar agora que esse daqui cumpra com a ordem do outro? Eu vou esperar que ele cumpra com a ordem de me matar? É nessa hora, minha senhora, meu senhor, é nessa hora que o policial ele tem que agir. Numa fração de segundos, não é aquela coisa, pensada, deixa eu ver, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado. Não, é instintivo policial, ele é preparado para isso. Ele é preparado para isso, porque mesmo sendo preparado para isso, são vários que morrem. Porque o ladrão também está ali para matar ou morrer. O ladrão ali ele não está para brincadeira. E é nessa hora que o Gabriel puxa de uma arma de fogo e desfere tiros no Joseleno, naquele que o abordou. Tiros que atingem a frente do Joseleno. Tiros frontais. E no que ele, já sabendo que tinha um outro à espreita, ele não era obrigado a ficar esperando, deixa eu ver se o outro vai ter uma arma de lá e vai atirar em mim. Ele também senta a bala no outro. Não assim o fizesse, poderia ter lhe custado a vida. Ele atira no outro meliante. Aliás, correndo um risco muito grande de que houvesse um terceiro, como tantos policiais que foram tentar reagir para salvar sua própria vida e não tiveram sucesso, levaram a pior. Esse homem é um sobrevivente, ele deu uma sorte enorme, graças à experiência que ele tem na polícia. Deus te protegeu e conseguiu se livrar das garras dos bandidos.
E, olhem, sinceramente, quando eu presto solidariedade, eu quero dizer que esse é um júri, que eu vim para cá hoje, juro, com um sentimento de constrangimento. Eu me senti mal de ver como uma pessoa que entrega a sua vida inteira, quase, mais de metade dessa sua vida, a segurança pública, a proteger o cidadão, a nos defender, num dia que ele precisa se defender, ele é apedrejado pelo Estado. Ele é denunciado. Ele é denunciado pelo Estado para que responda o processo. E passe esses 6 anos carregando esse estado de angústia que é: caramba, eu só me defendi, eu dei sorte, eu poderia ter virado estatística, eu poderia ter mais um. O que é que o Estado queria? Que tivesse morrido o policial e eu tivesse sentado hoje aqui os 2 ladrões, assassinos? Era isso? Ninguém está a defender pena de morte, execução. Isso não foi execução, coisa nenhuma. O só fato de haver tiros que acertaram a região das costas não faz disso uma execução. Existem tiros pelas costas e os tiros nas costas. A doutrina do direito penal assim nos ensina. Tiro pelas costas é o tiro covarde. É aquele que o cidadão está patetando, Anne. E aí vem o criminoso por trás, covardemente dá um tiro pelas costas. Covardemente naquela pessoa sem oportunizar a chance de defesa. Agora tem o tiro nas costas, que é o tiro de uma refrega policial. Um policial que está ali num cenário em que ele, Gabriel, era a vítima. E ainda é até hoje a vítima. Essa chamada vítima de vítima não tem nada. E aí naquela refrega, o cidadão leva tiros frontais. Quando ele vira de costa para correr, ou para tentar se desvencilhar, ou para tentar se esconder atrás de um muro, atrás de um lugar de onde ele possa dar vazão ali, aquele embate, o policial segue atirando. Eu fiquei até pensando aqui, sabe aquela brincadeira, lembrei da brincadeira da pira alta. Era todo mundo brincando de pegar um no outro. Aí quando está no alto, não pode me pegar. Opa, agora pode, agora não pode. Não é assim que funciona uma refrega de um bandido contra o policial. Onde o bandido, ele, quando vê que o policial vai reagir, vai se defender, ele vira de costas e diz: opa, agora não atira. Agora não atira. Agora pode atirar, mas agora não atira, estou de costas. Não é assim que funciona, é tudo muito rápido, é numa fração de segundos. Jurada, que me incomoda e me dói, além dessa vergonha que eu fiquei sentindo de ver aqui cidadão, que, poxa, somos viventes dessa sociedade, chegando aqui, caramba, como é que a justiça quer condenar um homem desse? Que inversão de valores é essa? Esse cidadão não era para vir a júri. Não era para vir a júri. Na própria corporação, ele não se quis abrir processo interno para apurar isso daí, porque foi uma legítima defesa clássica. Esse homem agiu como agiu, obrou a legítima defesa, foi direto para a delegacia. Está aqui a minha arma, ainda com munição. Aconteceu isso, isso e isso. Envergonhado, quero pedir desculpa para as senhoras e para o senhor, porque isso aqui é um ponto fora da curva. Não foi o doutor Nadilson que pediu que ele viesse a júri. Tenho certeza que o doutor Nadilson, eu acho que a gente teria encerrado isso, quando muito, na fase de audiências.
Mas é muita inversão das coisas. É muita inversão das coisas. E vejo seletividade aqui também. Vejo seletividade penal aqui também. Porque eu volto e repito o caso do promotor de justiça deste mesmo Ministério Público do Estado do Pará, que denunciou esse homem, que perseguiu a condenação desse homem, e hoje, Sua Excelência, ponderado, né, deixou a critério de Vossas Excelências. Mas não foi, doutor Nadilson, quem espizinhou lá na audiência, não, quero que vá a júri. Não foi, foi outro. E eu vos digo, sabe, ele vai na delegacia, comparece, entrega a sua arma, tem que se mudar, passa a viver toda uma sorte de sequelas decorrentes disso, que a mulher dele viu tudo aquilo, sentiu tudo aquilo, ela viu o marido dela quase sendo morto. O que passou na cabeça daquela mulher? Sofre com depressão. Mal. É um custo o tratamento. Quando eu estava estudando esse processo, eu olhei assim, meu Deus, que absurdo isso. Aí peguei os nomes, né, das vítimas e joguei no sistema do PJE para eu ver, né, peraí, deixa eu ver realmente como era, se eles tinham um rosário, useiros e vezeiros na prática de crimes, especialmente crimes contra o patrimônio. Em um desses processos eu encontrei a mídia da audiência de custódia de um deles. Onde o promotor, né, e aí vejam só, o próprio promotor ali, né, argumentou que já teve chance, foi um dia desse, teve chance, foi liberado, em gozo de liberdade provisória, tornou a delinquir, o juiz comentou de lá, olha, os próprios presos não aguentam isso daí, eles lá na prisão retaliam quem não aproveita a oportunidade. Vejam, e aí nós temos o caso, voltando a falar, do promotor de justiça, que foi assaltado na frente da casa dele, os ladrões pegaram seus pertences, os ladrões iam saindo, indo embora, o promotor correu no carro dele, pegou a arma que ele tinha dentro do carro e sentou bala nos ladrões, os ladrões que já estavam indo embora, levando uma carteira e um celular. Promotor daqui do Ministério Público do Estado do Pará. Acertou 2, 3 ou 4. Legítima defesa. Às vezes que esse promotor foi denunciado, que ele responde a alguma ação penal, não é cativo. E já tem anos isso. Reconheceu-se de plano. Legítima defesa do promotor. Aí aqui o policial militar, que está ali na trincheira, no dia a dia convivendo, com essa espada no pescoço todos os dias, Gabriel. O bandido aborda ele, o bandido não apenas subtrai os seus pertences. Quando ele descobre que ele é PM, ele diz, mata ele. Mata ele! Mata ele! Aí o que era? Ele tinha que esperar, não, primeiro atira, atira em mim primeiro. Pai, ele mandou tu matar, atira para eu poder me defender. Claro que não legítima defesa, ela abarca justamente o perigo atual ou o iminente, aquele que está em vias de acontecer, aquele que está acontecendo e aquele que está prestes a acontecer. Aí vejam só, o promotor pode agir em legítima defesa, atira nas costas para reaver uma carteira, um celular e está tudo certo. Está tudo certo. Aí o policial militar, correndo risco de morte, porque os ladrões não estavam fugindo, eles estavam ali bradando, né? Mata ele, mata ele, mata ele. A pessoa que diz mata ele, ela não está. Ei, bora embora daqui. Não é.
Essa atitude de bradar, mata ele, não é atitude de quem é, pode, melhor a gente ir embora. É a atitude de alguém que é polícia, é inimigo. Mata, resolve logo essa situação. Então vejam, não é o caso de, vou esperar, ele mandou matar, mas ele pode ser que não queira, né? Aí ele não querendo, ele vai embora, e aí tá tudo certo, beleza, a vida que segue. Aí é por isso que eu digo, sabe, Antônio, disso, vejo seletividade aí, não nossa, né? Não de Vossa Excelência, porque nós somos seres humanos. Não é do Dr. Cláudio, somos todos seres humanos. Estamos se o senhor aceitar uma parte, falha, né? À vontade, doutor, vamos lá. Aceita. À vontade. Aceita. De bom grado, Excelência, eu não concordo nesse ponto, né? Posso concordar com todos, mas como eu falei no início, né? Na verdade, a gente tem um dever sim, né? Todo caso que se for entendido que há um excesso, o MP tem o dever de denunciar, a gente entende isso, né? Para que prossiga, como eu falei, né? Não é algo assim pessoal de ninguém. Pode ser outro promotor, podia ser eu. Agora, por exemplo, essa semana eu fiz uma denúncia, doutor Alex, de uma policial militar também, que lá foi falado, o laudo disse que eles já estavam deitados no chão e ela deu um tiro no rapaz e acabou matando. Lá a gente não está nem dizendo onde ela mirou, mas ela deu um tiro que ele já estava imobilizado, então assim vai para frente o processo. Não cabe eu dizer assim, não, essa minha visão é melhor, porque a lei fala que naquele momento em que se cedeu, e que cabe o jurado entender se cedeu ou não, pode entender que não se cedeu, que foi uma atitude do ser humano, mas assim, eu não posso achar, né, o que a lei diz, se a legítima defesa diz na lei que é aquilo, eu não posso dizer que é diferente, eu da parte do Ministério Público oferecer. E por isso também, posso complementar mais? A gente não tem, como eu falo assim, o domínio desse resultado, né? Em todos os casos. Porque a gente é muito questionado sobre isso, agiu errado, agiu certo. Não. Tipo, alguém denuncia, olha, teve esse desvio desse recurso público. A gente constatou, olha, realmente não chegou aqui esse medicamento, não chegou essa merenda, não cabe eu arquivar aquilo, eu dou andamento. Agora, se dá em algo, se vai dar em algo, já é outra coisa, eu tenho que dar andamento. Ou a pessoa chegar ali na Joaquim Távora, né, que é a parte civil de saúde, chegar lá, olha, meu parente está precisando de um leito, tal. Eu não questiono se ele tem direito ou não. Eu requeiro que seja dado o leito. Às vezes vem uma resposta de lá, do médico, que já não é mais necessário, ou que seria outro tipo de atendimento, mas eu não estou naquele patamar de questionar se aquela pessoa mereça ser encaminhada ou não. Ou tipo também em crimes em geral, a mulher chega e fala, olha, fui estuprada, ou estuprou meu filho, eu não posso dizer não foi, vou arquivar. Eu encaminho com base naquela declaração, entendeu? Mas eu não tenho nada pessoal, na verdade é uma função pública que a gente tem de levar adiante os casos. E que podem ser comprovados ou não, por isso que tem a perícia, por isso que tem o oitiva de testemunha. Aí assim, com todo respeito a Vossa Excelência, que tem respeito a todo mundo, eu realmente não gosto de falar assim das pessoas que trabalharam no processo, que atuaram, o delegado, porque eu não sei como era aquele contexto, como eram as condições de trabalho daquela pessoa, etc. Então, às vezes a gente faz o máximo que a gente pode, mas é pouco, né? Naquelas circunstâncias que a gente tem é pouco. E eu falo que a eficiência, na verdade, é isso, a gente fazer o máximo com o pouco que tem. Então, assim, às vezes eu não vejo problema. E nesse caso foi feito o que se tinha, né? Diante de não ter testemunha ocular, o que fizeram foi uns laudos periciais do local, da arma, foi o que tinha para fazer. Ninguém tinha interesse de incriminar, de prejudicar ninguém. Eu penso assim, né, que a gente
tenta e busca realizar justiça. Consegue todas as vezes, como o doutor Alex fala, não, a gente não consegue todas as vezes. Mas eu falo, a gente tem que entender que, como nós estamos sujeitos à lei, isso faz parte de um processo democrático. Nesse sistema jurídico, ela diz assim, olha, pode fulano ser processado, pode alguém entrar com ação contra o outro, isso faz parte do processo democrático. Eu também, quando entrei no Ministério Público, né, que na universidade eles ensinam um monte de coisa bonita pra gente, né? Então as primeiras ações que eu dei entrada, elas voltaram contra mim. Uma das primeiras foi contra o prefeito de Itaituba na época. O professor ensinou bastante, legal, direito constitucional, olha, nepotismo, contratar parente, amante, esposa. E eu cheguei lá, era essa situação. Eu entrei uma ação de nepotismo na época. Acho que foi uma das primeiras ações aqui no estado. Aí eu entrei com aquela ação, passou uma semana seguinte, veio uma ação dele pedindo reparação e danos morais, porque não era claro na legislação que não podia empregar. Então a gente vem, né, como eu falo assim, é uma mão de duas rodas. Se a gente está no sistema jurídico sujeito à lei, esse processo de ser julgado, ele é um processo também democrático, tá? Que todo mundo que a norma diz, olha, infringiu, tipo alguém é dirigindo ali bêbado um carro, aí é denunciado. É um processo democrático, a lei diz que aquilo é errado, né? Todo mundo que fizer aquilo pode ser processado. É um processo democrático que vale para todo mundo. Não é algo pessoal que uma instituição queira pedir, ou seja, intransigente ou frio contra aquela pessoa. Eu falo às vezes assim para as pessoas, é o contrário, né? Eu acho que quando você oportuniza a defesa, ampla contraditório, a oitiva e permite o julgamento, você está até colaborando com o deslinde do caso. Teve umas audiências dessa semana que foram 3 policiais militares, o doutor Cláudio ele pronunciou. Aí um advogado foi lá comigo, eu falei, a melhor coisa é vocês desistirem do recurso e ter o júri. É a melhor coisa, porque vocês vão ficar se recorrerem com essa angústia para sempre. É o caso de 3 policiais que atiraram, mas não se sabe qual o tiro que acertou a vítima. Eu falei, isso eu não tenho a certeza, os senhores não têm, quem vai decidir são os senhores jurados. Porque, como o doutor Alex falou, há uma implicação da pessoa ser acusada, né, o status de acusado na carreira militar, né, chega a não progredir também na carreira funcional, se estiver respondendo a algum processo. Então é de interesse deles que o caso seja esclarecido e logo resolvido, entendeu? Então, assim, faz parte de um processo democrático. A gente procura destacar isso para a gente não entender a justiça como uma inimiga da população, seletiva ou colonialista. Mas por quê? Ela sempre foi publicada, divulgada como assim, que é mesmo, ela é assim. Mas eu falo, a gente como sociedade, a gente tem que mudar isso, dessa justiça realmente funcionar e poder alcançar todo mundo. Só aproveitando mais dessa deixa do doutor Alex, né, da defesa, que o ministro Barroso, ele fala do STF, ele fala, nossa justiça ela é ótima para prender um traficante, um usuário com cigarro de maconha, né? Um usuário. Ela é ótima, mas ela não consegue. É ótima para prender um negro que comete um crime, mas ela não consegue prender um corrupto que desvia um monte de recurso público. E é um drama que a gente tem que resolver mesmo. Eu acho que já estou falando demais, né, doutor Alex? Não, fique à vontade, doutor. Mas aqui para discutir eu vejo assim com muita mágoa, angústia, a situação dos policiais militares também, eu falo, né? Por várias razões, mas quando eu venho aqui, né? Quando é acusado ou como é vítima,
a gente não vê o pessoal deles, eu falo que é a corporação, né, apoiando, dando assistência, alguma coisa, a gente não vê isso. E nem sindicato, nem ninguém pagando advogado, nada. Aí é a defensoria. É a defensoria porque também tem pouco recurso, não tem dinheiro para pagar um advogado que cobram de 15 a 20 mil para defender no júri. Então revela mais uma face, né, dessa tragédia também, que a gente ainda não dá condições de trabalho para os nossos agentes de segurança pública. Seria só isso, doutor Alex, pontuar Fique à vontade. Que na verdade a gente procura não pessoalizar e eu procuro não falar dos que passaram no processo. Eu compreendo. Obrigado. Obrigado, excelência. Não, e eu concordo inteiramente. Em nenhum momento eu desejo pessoalizar essa seletividade da justiça. Eu apenas coloquei a informação por transparência de que não foi Vossa Excelência que subscreveu a denúncia, tampouco foi Vossa Excelência que pediu que o Gabriel viesse a júri popular para ser julgado e condenado. É o que se pede na pronúncia, é a condenação por parte do Ministério Público. Só que eu entendo que há casos e casos. Há casos e casos. Neste caso aqui, excelência, com todas as venhas, esse cidadão para mim é um herói. Esse cidadão, além do sobrevivente, para mim é um herói. Um herói da vida real. De 30 anos dedicados a todos nós. Que sobreviveu, poxa. No meu coração, doutor Nadilson, ficou o sentimento de que esse cidadão não deveria estar aqui no centro do salão, sendo discutido que ele seja condenado ou não, como Vossa Excelência deixou a critério das juradas e do jurado. Para mim era para ele estar recebendo uma medalha. Para mim, enquanto defensor público, jurado Jardim, era para ele estar recebendo uma honra ao mérito, pela graça de estar vivo. E quando eu falo de seletividade, volto a dizer, não é a seletividade do fulano, do beltrano, do ciclano. Pelo contrário, eu tenho a enorme felicidade de trabalhar com um promotor do mais alto nível e com um magistrado de escola do Judiciário Paraense. Mas o sistema como um todo, e quando eu falo do sistema eu não digo que é uma pessoa, o sistema de justiça como um todo me aflige quando eu me deparo com situações do promotor, que eu narrei um fato aqui para Vossa Excelência, e que não virou processo. O promotor não foi denunciado. Não foi denunciado. Num fato que foi anterior a este aqui. O policial militar, em circunstâncias muito mais graves, está no júri. Está no júri. Aí eu que sou defensor, e aí assim, deixa eu lhes dizer, não é com todas as venhas, mas na defensoria pública, a gente ganha esse olhar. Com o passar dos anos, jurado Helenilma, a gente vai auferindo esse olhar, porque a minha vida é atender pessoas pobres, pessoas que vivem uma situação de hipossuficiência. Então o meu olhar é diferente. O meu olhar é esse olhar, é o olhar de, poxa, o PM que é pobre está aqui no júri. O promotor de justiça, que recebe 40 mil reais por mês, não é denunciado. Aí para mim fica essa sensação, não estou pessoalizando nada. Fica uma sensação, que eu posso estar redondamente enganado, de que paira no nosso sistema de justiça uma certa seletividade. Sim. No que para mim esse homem não deveria ter vindo a júri popular. Houve todo o processo, foram ouvidas as testemunhas. Vamos ouvir, Márcia, a viúva do Francisco das Chagas. Quer dizer, houve uma instrução. Não se teve uma única testemunha para dizer, olha, não, isso aqui, terrível, o policial militar, olha só que coisa horrível que ele fez. Aí porque o laudo concluiu lá, tiro,
nas costas, indicativo de execução. O promotor sentou um monte de bala nas costas dos ladrões, quando os ladrões já estavam indo. E sabe-se muito bem que há tiros nas costas e tiros pelas costas. Por isso que eu vos digo, há casos e casos. Há casos e casos. Há casos de policiais militares que, infelizmente, vão sentar nessa cadeira e vão ser condenados. Tem policial que nessa vida, né, de muita pressão psicológica, fica doido. O que tem de policial que é reformado porque desenvolveu um problema mental não é enorme. Porque a vida deles é difícil. É difícil, é uma realidade, é um trabalho muito difícil. Que aflige, a pessoa vai dormir. Hoje a gente tem um trabalho normal e já começa a ter insônia com as coisas da vida. Eu tenho tido muita dificuldade de dormir, porque fico pensando no que eu vou ter que resolver no dia seguinte. Imagina para quem tem uma profissão dessa, que você sai de casa de manhã sem saber se vai voltar no final do dia. Porque tu pode ser morto, porque tu lê no jornal que todos os anos matam dezenas de policiais militares. Aí eu fico com essa sensação, né, que é uma sensação de defensor público, né, que há 16 anos atende pessoas hipossuficientes, pessoas moradoras da periferia, pessoas com renda baixa, que passam por dramas. Estamos aqui com o advogado. Mais variados possíveis. E neste caso, volto a dizer, eu me sinto envergonhado. Desculpa, mas é só um desabafo meu. Envergonhado desse cidadão ter que estar passando por isso, a mulher dele, a família dele, essa angústia, né, de não saber o que vai ser daqui a pouco. Porque eu estou aqui muito confiante. Estou. Eu vi que o próprio promotor não sustentou a acusação, deixou a critério de Vossa Excelência. Isso é um indício de que, se absolverem, provavelmente o promotor nem vai recorrer disso. E vai ser transitado em julgado a decisão de Vossa Excelência ainda hoje. Mas os jurados, as juradas, são soberanos, podem decidir como bem entenderem, decidem por íntima convicção. Então, olhem como é. Né? O Gabriel perguntando, e aí, doutor, o que o senhor acha? Não acho nada. Não acho nada, tudo pode acontecer. É da urna, na hora da urna elas saírem 4 sim ou 4 não. É para cá ou para lá. Nem podemos conversar, né? Não posso perguntar para o senhor, o que é que o senhor está achando? Tá, é isso? Ah, então tá, tudo bem, então é isso. Não tem, estão incomunicáveis, a gente não pode, até o final do julgamento, a gente não pode trocar ideia nenhuma. Então, quer dizer, é uma pressão, é uma angústia que o defensor público também vive, também absorve. Se condenado for, ainda que por um crime menor, por excesso culposo na legítima defesa, suponhamos, foi o que o Ministério Público disse, que ele se excedeu. Ele simplesmente perde a farda. É consequência da sentença condenatória que o juiz, presidente, decrete a perda do cargo do réu condenado no júri. Ele simplesmente, depois de 30 anos, meu queridíssimo irmão, doutor Edgar Lamar, ele perde a farda, ele perde o emprego. Ele perde a profissão em face da qual ele dedicou, vai fazer 30 anos, num conceito que detém de excepcional, que teve nesse fato, um fato isolado, olha, vejam só, fato isolado. Depois de 30 anos, com 30 anos ele tem esse fato isolado na vida dele, de que ele foi vítima sobrevivente. Que a gente poderia estar hoje aqui lamentando que ele morreu e o Francisco das Chagas estava aqui sentado. Bora ver o que disse a viúva do Francisco das Chagas. O Gabriel Lúcio, que é o réu, e ele disse que quer falar com o senhor. O senhor quer falar com o defensor, seu Gabriel, antes de iniciar a audiência? Nós estamos aqui com o advogado, com o Gabriel Lúcio, que é o réu. Você pode ser, Gabriel. Aí vai ser a mulher, a esposa dele. Eu queria ouvir a esposa da vítima, do Francisco das Chagas, que ela foi ouvida também
no videoconferência, Márcia. Talvez seja o final dessa audiência. Pode pular. Pode pular. Deixa eu ver se aí já está. Era essa daí, ó. Tá vendo? Tá aí ela. Dona Sabrina, desligue o vídeo lá no aplicativo. É aí, Márcia. Não, Tá ruim a sua conexão. Você pode repetir? Bom dia, pode Dona repetir? Sabrina, desligue o vídeo do seu celular para ver se melhora. Sua conexão está muito ruim. Sim, quando eu estou no interior, aqui a conexão realmente não é muito boa. Tá. Desligue o vídeo aí. É só aperta no botãozinho lá embaixo, no celular. Tem um símbolozinho de uma câmera. Clique nela que vai desligar o vídeo. Aí vai ficar só seu áudio. Entendeu? Vamos lá, dona Sabrina. Ok? Responda a pergunta do promotor, por favor, agora. Tá, então eu quero saber como é que a senhora tomou conhecimento da morte dele, quando é que isso daí aconteceu, certo? Em que circunstâncias que se deram essa morte? Vamos lá. Na verdade, eu saí de casa pela manhã, deixei ele em casa com a minha filha, que na época estava com 3 anos de idade, tinha acabado de completar 3 anos de idade. Fui para o trabalho, foi quando alguém ligou para mim, segundo esse alguém era um policial, dizendo que o Francisco da Chaga estava baleado na Caripunas e que ainda se encontrava vivo, que era para me correr e ver o que eu faria para prestar socorro para ele. Isso daí o que? Ele estava baleado. Não quis me informar. Isso daí era pela parte da tarde? Pela parte da manhã, mais ou menos umas 11 horas. Tá, e aí? Foi aí que eu tive que sair do trabalho, peguei o mototáxi, quando cheguei na Caripuna já estava a aglomeração toda. E o corpo estava jogado no chão. Segundo as pessoas que estavam lá, tentando prestar socorro a ele, disseram que o senhor Gabriel Lúcio Ribeiro Siqueira não permitiu que as pessoas chegassem perto dele para prestar socorro, pois ele teria que morrer lá na hora. Segundo ele, lugar de bandido é no cemitério ou no inferno. Tá, mas eu quero saber o seguinte, quando a senhora chegou lá, a senhora testemunhou isso? A senhora viu aí o réu falando isso para as pessoas, impedindo que elas prestassem socorro? Ele lhe impediu de prestar socorro a ele, não? Não, quando eu cheguei lá, na verdade, ele já não se encontrava mais lá. Só pessoas que moravam próximo de lá. Tá, quem é que não estava mais lá? É o Gabriel? O Gabriel. Sim. Tá, mas e aí? Já tinham chamado a ambulância, ele ainda estava vivo? Já estavam prestando socorro para ele? Não, ele já não tinha chamado a ambulância. Passar para o próximo, né, Márcia? Era um dia chuvoso, na verdade. O corpo ainda estava jogado lá no chão, com aquela aglomeração toda de gente. Aí tinha os policiais lá e logo depois chegou o carro do ML. Lá para as 3 horas da tarde já foram chamar o IML. Tá, então na verdade quando a senhora chegou lá, então ele já estava morto, né? Isso, quando eu cheguei lá ele já se encontrava morto. Tá. E daí eu lhe pergunto aí, a senhora teve a curiosidade para saber o que tinha acontecido? Ele estava, a senhora está dizendo que estava lá na rua, ele estava com alguma moto pertencente a ele, era só ele
como cadáver somente ele, ou tinha mais alguém lá também morto? Tinha mais outro. Quem era? A moto estava a mais ou menos uns 5 metros longe dele jogado, que a moto era dele, e mais outro rapaz baleado, a mais ou menos uns 10 metros longe do corpo dele. E esse rapaz baleado que a senhora fala, o que era? Ele estava morto também? Estava morto também. Tá. E esse outro rapaz baleado, quem era? Não conheço. Na verdade, nunca nem vi. Tá, e em que circunstâncias a senhora procurou saber lá com os populares o que tinha acontecido lá? Sim, como é que foi? O que aconteceu? Os dois iriam cometer um assalto a esse outro rapaz aí que foi que matou eles dois. Segundo as pessoas que estavam lá. E quem é que estava armado aí? Era o seu companheiro? Acredito que não. Por que a senhora acredita que não? O que é que lhe falaram lá? Deram mais detalhes a respeito desse assalto? Como é que tinha acontecido esse assalto? Quando ele desceu da moto para pegar os pertences do outro rapaz que eles iriam assaltar, quem estava com a arma, segundo as outras pessoas que estavam lá, era o rapaz da frente. Se eu não me engano, o nome dele é John Lennon, alguma coisa assim. John Lennon, alguma coisa assim. Mas falaram lá quem é que tinha descido da moto para abordar a vítima? Francisco. Ou seja, o seu companheiro. Isso. Mas a senhora está dizendo que, segundo populares, quem estava armado era o que estava conduzindo a moto do Francisco, é isso? Isso. A senhora sabe dizer se essa arma aí, utilizada no assalto, ela foi apreendida ou não? Essa arma, quem ficou, na verdade, com a arma foi, segundo as pessoas que estavam lá, foi o Gabriel. Ele pegou a arma, o celular e algumas coisas, alguns pertences. Mas quando eu cheguei na delegacia para fazer o BO, não foi apresentado nada. Me fale o seguinte, a senhora ficou lá, a senhora sabe dizer se compareceu a perícia lá de local de crime, lá os peritos do CPC? Sim, compareceu a perícia. Compareceu a perícia, umas 3 horas da tarde, compareceu a perícia criminal. Quando eles compareceram lá, o seu companheiro, o corpo do seu companheiro ainda estava lá? Sim, estava. E também lá o do John Lennon? Isso. Certo. E daí, a senhora procurou, se teve a curiosidade para saber lá com os peritos o que é que eles constataram ali daquela perícia, eles lhe falaram alguma coisa, a senhora ficou lá até o final da perícia ou não? Na verdade, na hora do nervosismo, eu não prestei atenção em muita coisa. Tá, a senhora não sabe então o que foi que eles concluíram? Não. Como é que se deu a dinâmica aí desse assalto? Se houve troca de tiro, não, a senhora não sabe? Não teve troca de tiro. Não, eu estou perguntando acerca do que os peritos concluíram, se a senhora sabe ou não. Não sei. Não sabe. E por que a senhora afirma que não houve troca de tiros? Porque de imediato, como o primeiro ainda conseguiu subir na moto, o outro já estava baleado no chão. Na verdade, eu não sei muita coisa. Quando eu cheguei lá, já tinha acontecido o fato. Já as pessoas que vieram me informar, né, me falar o que tinha acontecido, pessoas que viram. E elas informaram o quê? O que é que tinha acontecido? Que esse outro rapaz, quando o Francisco das Chagas tentou fugir, né, correr, já que o outro já estava baleado no chão, o senhor Gabriel baleou ele por trás. Assim, quando ele tentou fugir para subir na moto. E a senhora está dizendo
Esses Bateu populares... ele por trás, aí foi que ele caiu no chão. Aí depois ele fez o que fez, matou ele. Esses populares não relataram troca de tiro, é isso que a senhora está dizendo? Isso. Mas a senhora não sabe dizer, e também não sabe dizer se esses populares foram ouvidos lá na delegacia? Não sei. Acho que por medo, né? Por serem pessoas que moravam lá próximo. Tá, mas a senhora não sabe dizer se foram ouvidos ou não, né? Acredito que não. O seu companheiro, seu marido aí, ele já respondia a processo criminal? Ele já tinha sido preso? Sim. Quantas vezes? Não sei. Mais de uma vez? Na verdade, se eu não me engano, quando ele tinha 18 anos. Tá, eu só entendeu qual foi a minha pergunta? Mais de uma vez? Acredito que não. Que eu saiba, foi só essa vez. Tá, porque olha, aqui, eu queria, doutor, que fosse mostrado aqui para testemunha. Aqui o depoimento dela na polícia. A senhora sabe dizer se ele estava em liberdade provisória aí, quando justamente foi cometer esse assalto aí, em que acabou morto? Ele estava de tornozeleira, mas aí assinou aquele negócio que faz lá no Ver o Peso, né? E foi que eles tiraram a tornozeleira. Tá, ele estava de liberdade provisória, né? Ele tinha quantos anos quando ele morreu aí? Quantos anos ele tinha? Ele tinha 23. Tinha 23. A senhora diz que ele estava em liberdade provisória por crime cometido há 5 anos atrás, né? Ainda quando ele tinha 18 anos, só? É isso que a senhora está dizendo? Não tem informação sobre isso. Ah, não sabe. Doutor, que mostre aí para a testemunha o documento de D 2975-1510, página 10. Alô? Sim. Qual é o D, por favor, doutor? Qual é o D? Vou repetir. 29. 2975-1510, página 10. Tá bom. Doutor. Tá, mostrar a assinatura para ver se ela Vou mostrar já, doutor. A senhora está vendo aí, senhora, esse documento? Sim. Você vê a sua assinatura? Sim. Tá, eu vou ler aqui para a senhora o que a senhora falou lá no dia 28 de dezembro de 2018. A senhora foi lá na delegacia de polícia para prestar informação? Pode repetir? A senhora foi na delegacia, a senhora foi frente lá ao delegado para prestar informação? No dia que aconteceu isso? Não estou perguntando, no dia que aconteceu isso foi quando? Foi no dia 28 de dezembro de 2018? Sim. Não. Tá, eu quero saber o seguinte, a senhora esteve na delegacia... Você está falando que... Preste atenção, a senhora esteve na delegacia para prestar informação sobre este fato?
Alô? A senhora esteve na delegacia para prestar informação sobre este fato? Sim, esteve. Tá. Então a senhora já confirmou sua assinatura, já disse que esteve na delegacia. Eu vou ler aqui o que a senhora informou, tá? Vivi maritalmente há cerca de 2 anos aproximadamente com o nacional Francisco das Chagas de Oliveira Palheta Júnior, conhecido como Dodô, com quem teve uma filha natural, hoje com 3 anos de idade. Ocorreu que no início da tarde do dia de hoje, foi informada por desconhecidos que Dodô, ao se envolver em uma tentativa de roubo, juntamente com o nacional conhecido por John Lennon, acabou por ser alvejado e veio a falecer. Fato ocorrido na Rua dos Caripunas, com a Avenida Bernardo Saião, bairro dos Jurunas. Tendo seguido para o local do fato, ele constatou a veracidade da denúncia. E seu companheiro utilizava a motocicleta do tipo Honda 160 Titan da cor preta, que comprara de um conhecido. Que Dodô respondia por 2 crimes de roubo e atualmente se encontrava em liberdade provisória. A senhora confirma aqui essas informações? Sim. Tá, porque aqui a senhora está dizendo que ele, na verdade, já estava respondendo a 2 crimes de roubo e se encontrava em liberdade provisória, né? Isso. Tá bom. Satisfeito. Defesa, alguma pergunta? Dona Sabrina, tire uma dúvida. A senhora falou que ele estava com tornozeleira eletrônica, é isso? Isso. A senhora falou do ver o peso, eu não entendi. O que é que ele fez no ver o peso? Era um lugar onde ele assinava lá, que eu não me recordo o nome. Que foi onde ele foi, tirou a tornozeleira eletrônica, aí ele pegou, deram um papel lá que ele poderia ficar um tempo sem a tornozeleira, mas ele teria que assinar. Então, naquele momento, ele estava sem tornozeleira. Quando aconteceu o fato, ele estava sem a tornozeleira. Isso, ele estava, digamos assim, uma licença, mas eu não sei falar o que era aquilo, como se fosse uma licença para ele ficar sem a tornozeleira. Certo, aí ele disse para a senhora que lá no ver o peso é que ele tirou a tornozeleira. Ele assinava lá. Assinava no ver o peso, né? Certo. A senhora tinha conhecimento que ele praticava assalto, não? Não, pois desde quando eu me meti com ele, eu sempre trabalhei. Eu não tive muito tempo assim. Eu não era muito presente na vida dele. Ah, não, ele não morava com a senhora? Morava. A gente só se via, na verdade, à noite. Ele trabalhava com o quê? Ultimamente ele estava desempregado, fazendo só bico de pedreiro. Certo. Mesmo desempregado, a senhora só encontrava ele à noite. Isso, pois eu trabalhava o dia inteiro. No caso, era a senhora quem trabalhava o dia inteiro, né? Ele ficava em casa, era? Não, devido a ele estar usando a tornozeleira eletrônica, acho que poucos lugares iam aceitar ele com isso, né? Ele estava de tornozeleira eletrônica. Tá certo. Excelência, eu estou satisfeito. Cansativo, minhas senhoras, meu senhor, mas eu precisava lhes mostrar porque é o que há. Era o depoimento dessa mulher, depoimento da esposa do Gabriel e do próprio Gabriel. O cenário é esse. Submetido o acusado Gabriel Lúcio Ribeiro Siqueira a julgamento perante o 4º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o douto Conselho de Sentença reconheceu que deve ser ele absolvido do fato que sentenciou, que vitimou Francisco das Chagas de Oliveira Palheta e Joselino Lima de Souza. Isto posto ante o veredito do Conselho de Sentença, julgo improcedente a acusação e absolvo Gabriel Lúcio Ribeiro Siqueira, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal Brasileiro,
de Processo Penal Brasileiro quanto ao crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal em relação às vítimas Francisco das Chagas de Oliveira e Joselino Lima de Souza. Havendo armas ou bens apreendidos ou determina o devido encaminhamento, transitada e julgada a presente sentença desse baixo na distribuição, sentença publicada em plenário pelo que fica devidamente intimadas as partes, sem custo isso se cumpra-se. Muito obrigado a todos, senhores. Ministério Público, algum requerimento? Não, Excelência, desiste do prazo de recursal. Da mesma forma, senhor. Transitado e julgada a presente sentença, eu determino o devido arquivamento do processo com as cautelas legais. Muito obrigado a todos, senhores. Senhores jurados, muito obrigado pela participação de vocês. Com isso, a gente encerra a semana. Aguardo vocês aqui na próxima semana para mais alguns julgamentos. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia.